profetas de Baal e Azera, onde estaremos aprendendo verdades profundas e edificantes para a nossa vida, para a igreja do Senhor, para todos aqueles que amam a palavra de Deus. Estaremos estudando e aprendendo conforme a verdade prática que o Senhor sustenta aqueles que estão sob o seu comando, aqueles que servem a Ele em espírito e em verdade, aqueles que de fato se colocam para fazer a obra conforme Ele deseja que faça, e com certeza Ele sustenta e também escuta as súplicas e as orações. Esta lição de número 4 está baseada em 1 Reis, capítulo 18, nos seus versículos seguintes, conforme está aí na leitura bíblica em classe, onde você pode estar conferindo na sua Bíblia o que está também na revista. Como um bom crente bereano, você escuta bons professores, bons comentaristas, excelentes pastores e eruditos e teólogos, mas não deixa nunca de conferir na palavra de Deus o que está escrito e o que de fato está determinado na lei do Senhor. Bons alunos, sem dúvida, leem ótimos livros, escutam diversos oradores e pensadores, mas nunca deixam de conferir pela norma de fé e prática que é a Bíblia Sagrada, o livro nosso, a palavra de Deus. Então, como objetivo nesta lição, estaremos aprendendo, conforme está aí no slide, que Deus responde às nossas súplicas e às fragilidades daquele que é chamado ser humano, do ser humano em si. Se fala muito do profeta Elias como profeta do fogo, de fogo, homem que fez a grande diferença em seu tempo. Mas o apóstolo Tiago, em sua carta universal, ele escrevendo na igreja do Senhor, ele diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Logo que aprendemos que, embora Elias fez grandes coisas enormes e gloriosas para o Senhor, ele era um ser humano vulnerável, frágil. No entanto, ficou firme e fez a vontade do Senhor. Você também, aluno, professor, muitas das vezes se encontra em situações que você diz: eu não posso, eu não consigo, eu não sou melhor que fulano, que Beltrano. De fato, não somos melhores que ninguém, mas com a graça de Deus, com a bênção de Deus, com o sustento que vem de Deus, com as armaduras que vem de Deus, com um ótimo preparo bíblico, teológico, acadêmico, cultural, poderemos fazer a diferença em nosso tempo, fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer. Então, na introdução, temos aí que o profeta Elias era um dos mais relevantes e é um dos mais relevantes personagens da Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Na lição passada, aprendemos sobre Acabe e Elias, o desafio que Elias teve junto a Acabe, junto a Jezabel. Nesta lição, vamos aprender não só sobre esses desafios com o rei, com o monarca, mas também com os profetas, porque se diziam profetas também para com o povo. Então, nesta lição, veremos que esse desafio entre o profeta Elias e os profetas pagões, mundanos, profanos, tem muito a nos ensinar. Porque muitas das vezes somos confrontados como servos de Deus diante daqueles que não servem a Deus ou diante daqueles que também dizem servir a um Deus verdadeiro. Será que de fato serve um Deus verdadeiro? É o que estaremos aprendendo nesta lição, que embora a idolatria do povo de Israel fosse muito forte, traga ali por Jezabel, traga ali por Acabe, pelos falsos profetas, ainda assim podemos fazer a diferença. Quando nos levantamos com a verdade, com a palavra da verdade, respaldado na Bíblia, na direção do Senhor, desafiando os falsos profetas. O chamado para os pregadores da última hora, para os professores, cantores, o que podemos aprender nesta lição desde já é que temos que levantar-se como arautos de Deus, como perturbadores de Deus, para poder proclamar a verdade, despertar aquele que está em trevas. Então esta lição, sem dúvida, vai falar sobre o nosso chamado, se ele está ou não fazendo diferença em nosso tempo, porque o nosso tempo é um tempo também de idolatria, é um tempo de apostasia, é um tempo de secularismo, de humanismo, de ufanismo e outras coisas mais que dominam o nosso tempo, a nossa era.
mas como homens e mulheres de Deus, qual é a diferença que temos e podemos fazer? É o que estaremos aprendendo, estaremos estudando nesta lição. Que Elias fez a diferença junto aos falsos profetas, junto ao rei Acabe, junto a Jezabel, junto ao povo de Israel, mas também teve momento de desânimo, momento de fragilidade. É comum e aceitável que em algum tempo venhamos ficar frágeis, vulneráveis, desanimados talvez, mas no Senhor e na sua palavra vamos encontrar forças para continuar caminhando. Diante do Senhor e na presença do Senhor, poderemos renovar as nossas forças, ganhar novo ânimo para que possamos de fato continuar na caminhada fazendo a obra do Senhor. Então vamos ao primeiro tópico desta lição, falando sobre o desafio no Monte Carmelo. O grande desafio de Elias não conta 400 profetas, mas conta 850 profetas, conforme temos ali. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Sem dúvida, o zelo pela verdade, com a palavra da verdade, em algum momento vai nos colocar em confronto com alguém. Até porque em nosso tempo vivemos o chamado politicamente correto, o bem-estar social acima de tudo e de todos, viver, de forma relativa, e isso não é o que está na palavra. Quando você segue a palavra, muitas das vezes você vai ter que escolher entre agradar a Deus e agradar aos homens. Mas com Paulo aprendemos que é melhor agradar a Deus do que aos homens. É melhor falar a verdade, mesmo que aquele que escuta não venha se converter, do que ser falso, ser enganoso, e não só aquela pessoa que nos escuta poder ir para o inferno, mas também aquele que fala mentira. Logo, falar a verdade, andar na verdade, nos coloca muitas vezes em confronto, conforme vamos aprender aí nesse primeiro tópico aí. Então Elias coloca, esse desafio, até quando eles estariam cocheando entre servir a Deus e aos falsos deuses. A idolatria, sem dúvida, dominava o povo de Israel. Não basta servir a Deus e servir a outros deuses em conjunto. Isto não é aceitável a Deus. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, é sem dúvida necessário fazer uma escolha a quem servir, a Deus ou aos homens, a Deus ou aos falsos deuses, a Deus ou a Mamon, a Deus ou a nossa própria vontade. E nesta lição, temos esse confronto aí que Elias faz. Olha, vocês até quando cocheareis entre seguir a Deus e a seguir a Baal? Aquele que for o verdadeiro Deus, segue-o. Aquele que de fato for o Deus que existe, a esse deveis servir. E aí nesse tópico, aprendemos que Deus, sem dúvida, Ele escuta a oração dos seus, e nesse caso estaria escutando a oração de Elias, que fez o desafio. Não era desafio simplesmente de Elias, mas do próprio Deus, dizendo que o Deus verdadeiro responderia com fogo. E segundo grandes teólogos, em apenas 57 segundos de oração, Elias ora e o fogo desce sobre o altar. Aqui vale uma reflexão. Você, enquanto aluno, enquanto professor, quem é o seu Deus de fato? Você de fato acredita em Deus ou simplesmente tem afeto pelos crentes? Você de fato acredita em Deus ou é simpatizante da ideia que Deus existe? Porque vivemos em nosso tempo que nós chamamos de ateísmo cristão. Em nossos púlpitos, em nossas preleções, em nossas ministrações, dizemos que Deus existe e é verdadeiro, mas em um momento de desafio, em um momento de confronto, em um momento de prova, duvidamos, será que Deus existe? Somos desafiados muitas das vezes, conforme o próprio salmista foi, no meio das aflições, da angústia, onde está o seu Deus? E às vezes aquela pergunta, será que Deus de fato existe? Só quem tem a certeza do Deus que serve e conhece de fato o poder desse Deus tão glorioso e maravilhoso, que é o Deus de Israel, nosso Deus, poderá desafiar os falsos profetas, assim como Elias desafiou. Porque vemos ao longo da história que os homens criam deuses para si,
para que possam se descansar, se refugiar nas suas necessidades, né, pessoais e individuais. Então, quem é o verdadeiro Deus? É a grande questão entre Elias e os falsos profetas, entre Elias e Acabe. A grande questão, meu querido aluno, meu querido professor, meu querido pastor, aqui um abraço aos pastores, aos professores, que Deus abençoe a sua vida e que tenha sempre uma boa aula. Mas aqui está um desafio. Quem é de fato o verdadeiro Deus? Não somente na teoria, não somente nas exposições teológicas, mas biblicamente falando, é uma crença respaldada, fundamentada, porque só poderemos responder esta pergunta teologicamente, não necessariamente filosoficamente, e sim teologicamente. Quem é Deus? Enquanto Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Teremos que estudar sim as doutrinas, né? Pneumatologia, cristologia, ontologia, teontologia e outras doutrinas mais relativas a Deus. Mas muito mais do que o conhecimento acadêmico, teológico, é o conhecimento na língua grega da carta de 1 Pedro. É aquela que você conhece a Deus não só pelo ouvir falar, pelo ler sobre Ele, mas o convívio, a relação direta no relacionamento vertical do ser humano para com Deus. A partir deste conhecimento é que de fato poderemos dizer se Deus existe e se Deus é verdadeiro. Então é o que aprendemos nesta lição, é sobre esta grande verdade. Quem é Deus de fato? Quem é o Senhor? Temos que nos perguntar e temos que levar o nosso aluno, e além da aula de escola dominical, levá-lo a uma experiência pessoal, a uma experiência em sua casa, em seu contexto de trabalho, em algum momento fora do culto, para que ele possa de fato responder quem é o verdadeiro Deus. E o segundo ponto aí, o problema de não saber a quem adorar. Você vai perceber o texto lá de João 4, onde a mulher samaritana pergunta onde se deve adorar. Jesus responde, nem em Gerizim, nem em Jerusalém. Importa que adore a Deus em espírito e em verdade. Talvez você saiba a condição de adorar, né? Mas você sabe a quem de fato você está adorando? A quem de fato você está prestando o seu culto? Esse era o grande problema do povo de Israel, conforme temos aí na lição. Então Elias confronta o povo sobre essa questão, se eles de fato sabiam a quem eles estavam adorando, porque até então parece que eles estavam adorando a Deus e a Baal e a Zera, mas isto não era real, eles estavam só adorando os falsos deuses. O problema do ser humano, conforme está aí no slide, que a cegueira espiritual não deixa ele perceber que está no pecado, que está adorando outro Deus, adorando a si próprio. É salutar e indispensável que venhamos nos perguntar e também pedir a Deus para abrir os nossos olhos, para iluminar o nosso entendimento, para que de fato venhamos compreender a sua palavra. Muitas das vezes batemos cabeça com alguém tentando convencê-lo da verdade e não conseguimos. Até porque, conforme João 1,16, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O se preparar, biblicamente, teologicamente, para ensinar, é dever nosso. Preparar-se para pregar é dever nosso. Mas quem vai convencer o pecador? Quem vai convencer o homem a tirar a cegueira espiritual? É o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. É o que aprendemos em toda a Bíblia Sagrada. Então o povo muitas das vezes se pega adorando outros deuses ou adorando aquilo que parece ser Deus, justamente por causa de falsos milagres. E muitas das vezes o ser humano acha que está adorando alguém e está adorando a si próprio. E isso, sem dúvida, não agrada a Deus. Olha conforme está no slide. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus alerta sobre isso, que era o problema de Israel. Você já se perguntou a quem de fato você está adorando e servindo? Em Josué capítulo 24, versículo 15, Josué faz um desafio ao povo: escolhei hoje a quem sirvais, porque eu e a minha casa serviremos ao
Senhor. Não podemos servir a Deus por obrigação, devemos servi-lo por amor e boa vontade, mas depende do livre-arbítrio, depende da escolha pessoal. Não basta o pai escolher servir a Deus, a mãe. Os filhos também precisam tomar esta decisão. Não basta o líder tomar a decisão certa, tem que o povo também tomar a decisão individualmente, porque servir a Deus vem de um desafio próprio. Então, sobre esse desafio a quem servir, e se de fato eles estariam servindo ou não o verdadeiro Deus, Elias faz esse desafio. Olha, vamos saber se de fato quem é o verdadeiro Deus. Se é Baal, se é Azera, ou se é o Deus Yahvé, Deus Jeová. Olha que interessante. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Deus permite que Elias faça esse desafio para mostrar ao povo de Israel que o seu amor era para com eles ainda, que o seu amor permitiria dar essa prova real. Então, Deus responderia, de fato, com fogo. E Elias desafia, faz uma oração muito rápida, conforme eu já falei. Deus responde. É porque Elias já tinha uma vida de comunhão com Deus. Então, esse desafio que Elias faz não era para provar que ele era o verdadeiro profeta ou o verdadeiro homem de Deus, mas sim para mostrar quem era o verdadeiro Deus. Conforme está no slide aí, quando você de fato tem Deus, tem comunhão com Deus, você vai ser impelido pelo Espírito Santo, guiado por Ele, para fazer a vontade de Deus. Quando Elias ora para não ter chuva sobre a terra, foi na vontade de Deus, não simplesmente com a sua palavra e a sua vontade. Quando Elias ora e faz esse desafio para que haja esse teste, essa prova com fogo, foi guiado pelo próprio Deus. Portanto, não é de uma vontade apenas humana que esse desafio ocorrera, mas sim da vontade de Deus para resgatar, para redimir o seu povo que estava perdido. Então, Elias faz esse desafio sob a direção de Deus. Então, temos aí no segundo tópico, a oração de Elias. Elias primeiro tem os preparativos para então fazer o quê? A oração. Me permita abrir um parênteses aqui. Jesus vai nos ensinar que quando formos orar, devemos entrar para o nosso aposento e fechar a porta. Ele também nos ensina que quando formos orar, devemos, se ao chegar ao altar, lembrar que tem o nosso irmão algo contra nós, devemos deixar nossa oferta e ir lá se consertar com o irmão para depois vir orar. O apóstolo Pedro diz que devemos coabitar com entendimento com as nossas esposas, com a nossa esposa, para que as nossas orações não sejam impedidas. O que nós aprendemos aí nesse tópico 2 sobre a oração de Elias? Olha que interessante, que antes de orarmos e de fato termos a resposta da nossa oração, temos que preparar o altar, temos que preparar a nossa vida. Não basta simplesmente chegar diante de Deus, Deus, eu quero, eu exijo. Não, até porque não temos direito de exigir, mas temos que chegar com o coração puro, com as mãos limpas, para que as nossas orações não sejam impedidas. Olha que maravilha nesse slide, feito pelo nosso amigo Hermes, a demonstração que tem de como se prepara, de como se deve fazer para que as orações sejam respondidas. Elias coloca aqui as 12 pedras simbolizando todas as tribos de Israel, não somente as 10, mas todas elas. Olha só, e cavou em volta do altar um lugar ainda para quê? Para encher de água. Ou seja, o desafio ficaria ainda maior para que Deus respondesse. Os profetas de Baal e Azera passaram a manhã toda, até o meio-dia, e o Deus deles não respondeu, porque de fato não é verdadeiro o Deus deles. Elias ainda zomba essa casca, dizendo, será que o seu Deus está dormindo? Viajando? Porque Elias sabia e conhecia o verdadeiro Deus, conforme podemos aprender na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Então, vale lembrar aqui que embora você conheça o verdadeiro Deus, tem que se lembrar que para com Deus não se aproxima de qualquer forma. Que você em sua aula, em seu preparo de aula, possa pensar em dinâmicas, estratégias para levar ao seu aluno
a compreender a importância de se preparar até mesmo para orar. Porque conforme Elias temos ali, ele faz uma oração confiante, porque ele tinha certeza que tudo estava de acordo. Ele prepara e fica confiante. Se você se aproxima para com Deus com algo desconcertado, despreparado, poderá ser que você não será respondido, não terá confiança suficiente para orar e ser atendido. Então Elias faz esse desafio. O que você pode aprender nesta lição, na oração de Elias, e conforme os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, conforme os ensinos paulinos, que a oração que é respondida é aquela que está de acordo à palavra de Deus. É aquela que quando Deus está em você e você na palavra, você vai orar e Deus vai responder. Mas talvez você diga, eu já orei e não fui respondido e não sou respondido. Talvez possa estar acontecendo com você o que está em Tiago 4. Pedis e não recebeis, porque pedis para gastar em vossos próprios deleites. Aquele que pede, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, sem dúvida, Deus responderá com fogo, Deus responderá no tempo chamado Kairos, no tempo certo, no tempo oportuno de Deus, para glorificar o seu nome em sua vida e na sua história. Mas tem que ter um preparo para que haja a resposta. Talvez o que você precisa não é uma resposta de fogo como Elias teve, mas uma resposta para você próprio ou para alguém, não para provar que Deus existe, porque sem dúvida, indubitavelmente, Ele existe, mas para aumentar a fé de alguém, para mostrar que Deus é com você. Então, não fazemos oração para provar, para empurrar Deus na parede. Não, até porque isso não é possível. Deus é todo poderoso, mas fazemos oração com súplica e conforme tem esse ponto 3 aí, é por causa das misericórdias de Deus que Ele vai nos atender. Muitas das vezes você já orou e não foi atendido. Muitas vezes você também já recebeu coisas que você não orou. É por causa das misericórdias de Deus. Apesar de você receber bênçãos que você não orou, conforme a carta de Paulo à igreja de Tessalônica, orai sem cessar. Oração do contexto bíblico é diálogo, é falar com Deus. Não é simplesmente rezar, pedir, mas clamar a Ele, suplicar, buscar, tanto pela sua vida como pela vida de outro também. Então aprendemos aí que Deus ele responde, Ele tem poder e prazer em responder, até porque Deus ele quer abençoar e Ele quer dar vitória. Mas para isso temos que andar segundo a palavra de Deus. E quando Elias então faz esse desafio, Deus responde com fogo, fica provado conforme está aí, que de fato Deus é o Deus verdadeiro, Deus é o Deus que existe de fato. Então Deus responde. Então aprendemos nesse tópico 2 que desafiar alguém ou algo só segundo a palavra de Deus, não para atender os nossos próprios deleites, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, bendito sobre a terra. E aí aprendemos que Deus sem dúvida responderá como respondeu, e também Elias vai lá e mata os profetas de Baal e Azera, 850 profetas. E por causa disso, Elias vai ser sem dúvida perseguido. Olha que interessante nesse ponto 3. Ele, que é conhecido como profeta do fogo, que desafiou o capitão 50, que desafiou os profetas de Baal, os 850 profetas. Agora temos aí no ponto 3, a exaustão do profeta Elias. Ele deita debaixo de um zimbe e diz: Senhor, já basta, porque eu não sou melhor que meus pais. Alguns estudiosos vão entender que Elias estava depressivo, porque ele deixa o seu moço no caminho e chega até aí sozinho. O que se aprende nesta parte é que nós não podemos andar sozinhos, porque a caminhada vai ser muito cansativa. E vamos até desistir, desanimar. Podemos ser o melhor homem, a melhor mulher de Deus, ter todas as ferramentas e talentos. Vai chegar uma hora que as nossas forças vão se enfraquecer. Mas conforme podemos aprender aí, aquele que faz a vontade de Deus, uma hora vai passar por desânimo, como o ser humano que é.
vai chegar uma exaustão, é hora de renovar as forças. E Deus vai, através do seu anjo, alimenta o profeta e envia o profeta, né, para caminhar, para não parar pelo caminho. E Elias chega até a caverna. Olha que interessante. E ele chegando lá, Deus pergunta: o que fazes aqui, Elias? Ele fala: Senhor, eu estou aqui, né, porque Jezabel matou os teus profetas, somente eu fiquei. Deus fala com Elias: olha, tem ainda 7.000 que não se curvaram, não beijaram, né? Então, assim, vemos que às vezes na dificuldade se achamos sozinhos. Daí precisamos aprender que não devemos condenar ninguém, porque todos nós temos um momento de dificuldade e fraqueza. O próprio Cristo, no Getsemane, vai dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Chega um momento em nossa vida, conforme esta lição, que pedimos a Deus para passar de nós a dificuldade, o cálice. Tamanha é a prova. Embora Deus venha nos usar para derrotar o inimigo, para desfazer a obra de macumbaria, para pregar o evangelho e ganhar muitas vidas para Cristo, chega um momento de dificuldade, como vemos nesta lição aí, muito importante. Mas o Senhor, né, através de Elias, né, fez com que o povo pudesse ter os olhos abertos, né, matando com isso os profetas de Baal e Azera, né, exterminando de uma certa forma, minando de uma certa forma a idolatria que dominava no meio do povo. Embora tudo isso, o profeta pediu para morrer devido à sua dificuldade. Isto é natural que em algum momento venhamos ficar depressivo, não oprimido, mas é nesse momento que temos que buscar o refúgio do Senhor. Por isso, conforme está aí, a Bíblia afirma que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Embora fosse homem sujeito às mesmas paixões, com Deus ele foi vitorioso. Que possamos ficar firmes na palavra do Senhor, né? Seguir os exemplos dos grandes profetas, como é o caso do profeta Elias, conforme está aí na lição 4. Que venhamos a cada dia estudar mais a biografia deste grande profeta. No site, no portal EBD Interativa, tem subsídios, dinâmicas e outros argumentos mais, e outras fontes mais que poderão te ajudar a entender sobre este profeta, sobre o impacto dele na história de Israel, também na revelação de Deus ao povo de Israel, como foi importante no Antigo e no Novo Testamento. Que possamos aprender com esse grande profeta, que existem os altos e baixos, mas que possamos ficar firmes no Senhor Jesus. Eu quero convidar você que gostou desse vídeo, que gostou dessa aula, deixe seu like, o seu comentário, deixe sua sugestão, ok? Vou deixar aí também na descrição desse vídeo aí a indicação do link para você poder fazer a sua assinatura junto ao nosso amigo Herbson na EBD em Foco, baixar o seu slide e poder, né, se utilizar desse visual nas suas aulas. Também quero deixar aqui um abraço aos irmãos da nossa querida Igreja Assembleia de Deus Nova América, também à Convenção Semades, ao pastor Álvaro e a todos amigos e irmãos em Cristo Jesus, aos familiares. Um forte abraço e até a próxima aula em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe.